Olá, a paz do Senhor Jesus, aqui que vos fala é seu amigo pastor Carlos Miranda, amém? Eu novamente por esse vídeo está trazendo mais um conteúdo para o nosso conhecimento bíblico, né? Um curso de teologia básica para o seu entendimento, né? Para vocês que querem adquirir o conhecimento bíblico aprofundado, eu aconselho vocês procurarem instituições, né? E trazer a sua formalização, né? Com certificação, para que você possa ter realmente um conhecimento amplo para o seu desenvolvimento ministerial. Amém? Aqui nós estamos fazendo cursos básicos de teologia no nosso canal e hoje nós viemos trazer mais um conteúdo que é a amatologia, que é o estudo sobre o pecado na natureza humana. Na aula anterior nós demos a aula sobre a antropologia, falando sobre um pouco sobre a natureza humana, né, da onde que surgiu o homem, como que o homem foi composto, e assim por diante, entendendo também o propósito do ser humano sobre a humanidade, a criação dele com Deus, né, com o relacionamento entre o ser humano e Deus, e ao mesmo tempo o propósito de Deus ter criado os seres humanos acima dos animais como uma evolução, para trazer evolução sobre o mundo, né? E nós vamos estudar aqui, nós sabemos que o nome amatologia, ela vem da origem grega, né, que significa, traduzindo, pecado. A doutrina sobre o pecado. Mas como assim a doutrina sobre o pecado? Nós vamos falar simplesmente de pontos, né, de iniquidades que o ser humano ele simplesmente comete, esses delitos que muitas vezes aparta da presença do Senhor. Nós sabemos que, querendo ou não, mesmo que uma pessoa nasça ainda recém-nascida, por ela não ter a consciência que nós temos hoje, o raciocínio humano do que é certo e o que é errado, ela já é considerada um pecador, uma criança. Né? Por que ela é considerada uma pecadora? Porque ela veio de uma linhagem pecaminosa, e ela veio da linhagem de Adão, né? Do princípio do Éden. Né? E nós sabemos que por causa da desobediência de Adão, todos pagaram a consequência sobre a iniquidade, aonde nós vivemos numa sociedade humana que traz rancores, mágoas, mortes, homicídios, traições, mentiras, por causa do pecado do Jardim do Éden. Por isso que Jesus ele envia o seu Filho, né? Na verdade, por isso que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, né? Para o planeta Terra, né? Sobre aqui a Terra, para morrer na cruz do Calvário, para assim darmos a oportunidade de sermos salvos, para aqueles que simplesmente confessam que Jesus é o Senhor, né? E honram as suas doutrinas e os seus mandamentos. Para essas pessoas recebem a salvação eterna. Amém? E o que nós vamos falar um pouco sobre o pecado? Nós vamos falar que tem instinto do ser humano que ele acaba se locomovendo à própria iniquidade sem mesmo ele perceber. Nós sabemos que tem muitos pecados, né, principalmente ordenado pelas Escrituras Sagradas, um dos pecados que mais abomina, a qual Deus ele sempre exortou sobre o adultério, sobre a fornicação, sobre a lasciva, a imoralidade, né, e outros tipos de iniquidades que a própria palavra condena. Palavra do Senhor. São iniquidades que traz a contaminação na nossa alma. Nós sabemos que um adultério, uma fornicação, relacionamentos sexuais fora do casamento são atos pecaminosos muito gravíssimos. E isso nós temos simplesmente um alto risco de perdermos a salvação eterna. Além disso, nós trazemos consequências do pecado aqui ainda vivo na terra, né? Porque a justiça de Deus ela tem que ser feita. O que você planta, você vai colher. O que você tem que entender é, sobre a natureza do pecado, há pecados que te afastam do cálice do Senhor, há pecados que são da natureza humana, que simplesmente ela é gerada pela circunstância da vida, pelo processo, é normal a gente querendo ou não pensar errado, se torna na verdade normal, é uma natureza, é um instinto do ser humano. Se torna normal hoje em dia praticamente nós pensarmos errado, falarmos errado, olharmos errados, e simplesmente guardarmos alguns tipos de remorso. São pecados que vêm da natureza humana, né? Então são pecados que já vêm sobre as nossas vidas e nós devemos dominar esses pecados e não deixar que esses tipos de pecado, como mágoa, como rancor, como ódio, como ira, venha atrapalhar o nosso contato e nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que mesmo que sejam pecados não escandalizados, como o adultério, a imoralidade, a fornicação, que são atos sexuais muito graves, né, segundo as Escrituras Sagradas, são pequenos detalhes que nos afastam da presença do Senhor. E nós sabemos o quê? Que a própria palavra de Deus fala em Tiago capítulo 3 que a língua ela é um dos pequenos membros que fazem parte do corpo, mas ela tem poder, ela tem um domínio sobre a nossa vida.
Se nós falarmos uma palavra de maldição, nós estamos nos amaldiçoando ou amaldiçoando alguém. Se nós estamos lançando uma palavra de bênção, nós estamos sendo abençoados e abençoando a vida de alguém. Então nós vemos que muitas pessoas serão condenadas e serão simplesmente lançadas no inferno por causa da própria língua. Outros atos que nós se referimos, a própria palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4, só não me falha o versículo, que fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. E também fala, o próprio Paulo escreve em Efésios e fala: irei-vos, mas não pecai-vos. O que acontece? É normal do ser humano ele se revoltar por um certo período sobre uma circunstância. Mas o que o ser humano ele não pode fazer é simplesmente deixar que aquela ira venha dominar sobre a sua vida e acabar cometendo uma barbaridade. Como simplesmente sair em brigas, em homicídios e assim por diante, através da revolta. O que nós entendemos? Entendemos que o pecado ele afasta você da presença de Deus e afasta o ser humano do contato com Deus. Porque quem é o Deus do pecado é o próprio diabo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, e a palavra de Deus também fala que o diabo é o pai da mentira. E nós sabemos que a mentira também se torna um pecado. E muitas vezes, muitas pessoas cometem delitos de mentira, cometem delitos de falar mal do seu próximo, de profetizarem palavras transgressores, de desejarem, cobiçarem e outros tipos de iniquidades que vêm internamente sobre o ser humano. E são pecados que, querendo ou não, vêm da extinção do homem, simplesmente vem da sua própria natureza, uma revolta, uma ira, um estresse, uma palavra tortuosa, um pensamento negativo, um olhar de desejo, um olhar de inveja. Isso vem da natureza humana, esse tipo de química. Mas o que acontece? Esse tipo de iniquidades que não trazem muitos escândalos, mas sim trazem um problema pessoal entre você e Deus, um contato espiritual, isso acaba simplesmente botando uma barreira de você não conseguir ter aquela intimidade com o Senhor. Então o que você tem que entender? São pecados que vêm pela natureza, pelo instinto do ser humano, mas são pecados que nós devemos lutar e combater para que isso não faça a gente perder o nosso nome escrito no livro da vida. Porque, querendo ou não, mesmo que serão pecados do instinto da natureza humana, o próprio Jesus nos ensina a negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz. Jesus ensina a gente a amar o nosso inimigo, orar por aqueles que nos perseguem, são princípios e são mandamentos. Então nós sabemos o quê? Que esses tipos de iniquidades que vêm pela natureza humana, através do ato que aconteceu no princípio do mundo, através de Adão e Eva, isso trouxe uma consequência. Mas só que essa consequência foi resolvida quando Jesus ele simplesmente se entregou como ovelha matadouro e morreu e derramou seu sangue pela humanidade. Então hoje nós temos o livre acesso de buscarmos essa salvação. E nós entendemos que esse tipo de iniquidades, ainda que vem do instinto da natureza humana ou de ensinamentos errados familiares, igrejas ou outros tipos de entidades religiosas, nós devemos entender que isso atrapalha o nosso contato com Deus. Então nós entendemos que há pecados que surgem da natureza humana, como a revolta, como a ira, um pensamento negativo, palavras, agressões, que vêm do instinto defensivo, do instinto do próprio ser humano, de suas emoções, dos seus organismos, e nós entendemos essa parte, mas tem que ser trabalhada para nós não perdermos o contato com Deus. E há pecados também que são já abolidos pela própria Bíblia, Abolidos, quando eu me refiro, são pecados que já estão sentenciados para aqueles que servem esse tipo de pecados e serão lançados no fogo de inferno. Se a pessoa não tem consciência que um adultério é errado, que uma fornicação é errado, que o homicídio, o assassinato, o suicídio é errado, e ela comete esse tipo de transgressão conscientemente e não se arrepende dos seus pecados, que trazem uma contaminação profunda na sua alma, ela simplesmente não tem mais o seu nome escrito no livro da vida. Ela não tem o seu nome escrito mais no livro da vida e ela simplesmente é referenciada ao lado esquerdo e será lançada no fogo do inferno. Nós entendemos que há pecado da natureza humana que vem do instinto do ser humano que tem que ser trabalhado para nós procurarmos buscar a santidade. Jesus ele sabe que nós não somos 100% santos e nunca seremos. Mas quando Jesus fala que nós devemos ser santo como Ele, ou simplesmente buscar da sua santidade, é para que nós possamos buscar a melhoria do nosso caráter. E assim por diante, temos a oportunidade, pela misericórdia, de adquirirmos a salvação eterna. Porque mesmo quando Jesus vier sobre a humanidade, arrebatar a sua igreja, estaremos ainda em pecado. Porque o próprio Paulo fala que esse corpo é um corpo corruptível, mas Deus nos dará um corpo de glória, que não tem corrupção. Então, enquanto nós estivermos presos nessa matéria carnal, já praticamente condenada ao pecado, nós simplesmente estamos sujeitos à iniquidade.
Mas o que Jesus ele requer do ser humano é o arrependimento. Jesus, o que ele requer do ser humano é simplesmente uma compreensão e ter um coração sincero em buscar da sua santidade e fugir da aparência do mal. Se nós buscarmos a cada dia melhorar na presença de Deus, renunciando ao pecado da natureza humana, que vem do instinto, que vem do organismo, que vem das emoções, que nós sabemos isso, e se nós procurarmos desviar do caminho do mal também, porque em Tiago capítulo 4, verso número 7, o próprio Tiago diz, e ele mesmo descreve, né, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Nós sabemos que há tipos de iniquidades, como adultérios, como fornicações, imoralidade, outros tipos de homicídios, suicídios, né, e outros tipos de pecados que nós sabemos que são errados, mas muitos cometem porque eles querem. Então são pecados planejados, já decretada a condenação para aqueles que procuram simplesmente a servir, como o adultério, como o alcoolismo, como os feiticeiros, como os magos ou outras pessoas que querem fazer a magia, né? E são coisas que vêm abolido para o inferno. As pessoas que seguem esse tipo de princípios de pecados, que levam uma profundidade muito maior para o abismo da sua alma, e ela não procura o seu arrependimento daquelas ações que a própria palavra descreve a condenação certa para aqueles pecados, ela simplesmente não terá o seu nome escrito no livro da vida, e ela será condenada, né? Nós sabemos que temos o pecado da natureza humana, que é o instinto emocional, o instinto do organismo, o instinto da natureza, né? Porque somos falhos, e tem um pecado que é simplesmente planejado, é arquitetado, é realizado, é preparado pelo próprio ser humano. Ele sabe conscientemente que é errado, e ele acaba agindo não nas suas emoções, mas agindo já no preparo de cometer aquele delito. E esses pecados sem arrependimento não tem como simplesmente ser salvo. Então, para me resumir aqui a armatologia, para você se aprofundar em outros demais estudos, porque aqui é só um curso básico para abrir um pouco o seu entendimento, para você entender mais ou menos o que significa a armatologia, que é um estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado, e nós entendemos o quê? Que o pecado ele afasta a gente da presença de Deus, o pecado ele afasta nós de termos uma comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é santo, né? E a própria palavra de Deus fala que Deus não habita em templo imundo, né? O Espírito Santo ele não vai habitar dentro de um corpo, né? Que nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai ficar habitando em casa de adultério, casa de prostituição, casa de imoralidade, casa de bruxaria, casa de magia. Ele simplesmente vai habitar numa casa daqueles que buscam a santidade, ainda sendo falho, eles recebem o Espírito Santo para ter força e serem impulsionados por ele a não transgredir e fugir da aparência do mal. Então o pecado ele afasta a gente do cálice do Senhor. O pecado ele afasta a gente da presença do Espírito Santo, é isso que nós devemos entender. Né? Qualquer tipo de pecado traz uma esfrieza espiritual, traz um acomodismo para a nossa carne, traz um indesejo de buscar a Deus, traz uma fragilidade, uma dificuldade, uma barreira, que muitas vezes um pecado que nós cometemos, ele coloca uma barreira na nossa frente para nós não buscarmos a presença de Deus. E se nós não buscarmos mesmo em pecado, mesmo em errado, nós acabamos mortos espirituais e não tendo força de maneira alguma para estar buscando o Espírito Santo. Tá bom? Então esse foi um pequeno curso básico em teologia, sobre armatologia, para você entender um pouco sobre o conteúdo e sobre o propósito do estudo. Né? Ao pecado do instinto da natureza humana, que é gerada pelas próprias emoções, o organismo e assim as impulsões do ser humano, né, que são realizadas talvez no curso do dia e nós não percebemos. Precisamos lutar para melhorar isso, para não darmos oportunidade, porque ainda que sejam pequenos pecados diante dos nossos olhos, para Deus tudo é pecado. E está escrito, então nós teremos a possibilidade de sermos condenados se nós não respeitarmos a palavra de Deus. Amém? Da mesma forma daqueles pecados gravíssimos que nós sabemos, né? Segundo os nossos olhos, mas para Deus é tudo iguais, mas cada pecado gravíssimo que nós cometemos há uma consequência maior para pagarmos também. Amém? Então, pecados planejados, devemos fugir desse tipo de aparência, pessoas que querem nos entrosar, pessoas que querem envolver a gente em um ato de crime, um ato de imoralidade, um ato de prostituição, um ato de roda escarnecedora. Fuja da aparência do mal. Não se deixe se contaminar por esses tipos de iniquidades que são planejadas, preparadas, um banquete de Satanás para afastar você mais e mais da presença de Deus. Porque tudo que você planta, você vai colher. É a consequência e a lei da semeadura. Naquele grande dia haverá grande separação entre o trigo e o joio. E nós temos que ser o trigo, fazer a diferença sobre a vida daqueles que se consideram joio. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam dar um like,
compartilhe, divulgue para que almas venham a ser salvas, almas venham a ser alcançadas e também para que muitas pessoas possam procurar um pouco de entendimento sobre o estudo teológico. Deus abençoe em nome de Jesus.